Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à aula número 3 do nosso curso de MQL5. Nós já vimos bastante coisa até aqui, mas até agora não começamos ainda o desenvolvimento, né, do nosso robô aí, tá? Porém, tudo que eu passei até aqui são pontos fundamentais, né, na hora da gente conseguir fazer o nosso desenvolvimento. Então não adianta eu já começar a fazer o desenvolvimento sem que vocês soubessem o que era uma variável, né? Sem que vocês soubessem a estrutura de código, função, que são coisas básicas, tá? Então agora, nessa terceira aula, nós aprenderemos a utilizar classes, tá? Classes básicas, para enviar threads, para apregoar ordens, tá? Utilizaremos também funções básicas, como expert remove, que é uma função para a gente remover o robô do gráfico. Usaremos também funções para consultar, tá? Que pode ser usado com classe ou não, mas assim, vamos usar das duas formas, que é para consultar, por exemplo, o preço BID, o preço ESC, tá? Então, basicamente nós vamos iniciar a construção do nosso robô nessa aula, tá bom? Então aqui, primeiramente, vamos apagar todas as funções do código e vamos deixar ele dessa maneira aqui, tá bom? Para que todos fiquem aí na mesma página e vocês consigam exercitar fazendo junto comigo, tá? Então assim, primeiro item, o que nós precisamos que tenha disponível de configuração no nosso robô? Vamos fazer um robô básico, tá? Para que vocês consigam pelo menos já enviar ordens nessa aula, ver execução de ordens de compra, de venda, ajustar stop loss, take profit, tá? A gente tem que começar, né, pelo básico. Então aqui, ó, nós vamos criar os inputs, tá bom? Então vamos lá. Input double contrato, beleza? A gente vai deixar para inicializar com 0. Então nós vamos chamar, quando você arrasta o robô para o gráfico, ele aparece o nome daquele parâmetro, né? Então a gente vai chamar de quantidade de contratos. Você tem que colocar esse barra barra aqui para comentar essa informação. E a informação que vai aparecer no seu robô é essa daqui, ó, quantidade de contratos, tá bom? Eu faço assim, ó, eu duplico, copio e colo, né? Aqui nós vamos chamar de stop loss e aqui vamos chamar de take profit, tá bom? Vamos deixar eles aqui, ó, idênticos, tá? Vamos dar o nome aqui de stop loss e take profit, beleza? Todos são double, porque nós poderemos, por exemplo, quero operar dólar, meio ponto. Eu posso usar meio ponto no double, não tem problema, né? Agora, se eu colocar vírgula no inteiro, pode? Não pode, né? Porque não se usa vírgula em número inteiro. Lembra que eu já tinha explicado isso para vocês, né? Então, quantidade de contratos, stop loss, take profit, beleza? Quero colocar aquela opção, deixa eu até abrir aqui o MetaTrader. Legal, abri aqui. Olha só, quero colocar uma opção assim, ó, tá vendo que isso daqui, ó, imp expert title, essas informações aqui, é justamente isso daqui, ó, tá? É o que vai aparecer lá. Agora eu quero colocar aqui um nome, né? Ó como fica mais bonito assim, ó. Tá vendo? Colocando um nome, ó, separando. Como que eu faço isso? Você vai vir aqui e vai digitar isso aqui, ó, input group. Aí você coloca um separador, por exemplo, ó, no início e no fim. Compila, tá vendo? Isso daqui, ó, tá? Vamos até fazer o seguinte aqui no nosso robô. Eu sugiro que vocês peguem os arquivos do robô, recortem ele. Aqui no MetaTrader, clique em arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, experts e colhe aqui o arquivo do robô, tá? E daí abre a partir daqui, beleza? Por quê? Sempre que você fizer uma atualização, a versão do seu robô já estará aqui, ó, tá? Aí você pode já, ó, testar na hora, tá vendo? Olha só o que eu comentei. Olha só como já ficou, ok? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos agora
importar uma classe, tá? Para que a gente consiga enviar ordens. Para vocês entenderem o que é uma classe. Uma classe é uma estrutura de funções. Então, ela tem ali várias funções dentro dela e você não precisa, por exemplo, de criar aquela função. Lembra que tinha umas funções que eu mostrei na aula anterior? Então, você tem que criar uma função de compra e, sabe, gigantesca. Não. Quando você importa uma classe padrão do próprio MetaTrader, você consegue daí já enviar as ordens de compra e venda muito fácil direto pela classe. Tá? A classe ela já reúne todas as funções ali facilmente, é bem melhor, tá bom? A classe que nós vamos usar chama-se ctrade. Então aqui vocês podem comentar e escrever classes, tá? E vocês vão digitar exatamente dessa maneira aqui, ó. Tá? Então nós vamos incluir tudo que tem aqui ó, dentro da trade.mqh, tá? O que é esse trade MQH? Ele está dentro aqui da pasta do MetaTrader, tá? Aí nós vamos chamar a classe ctrade e vamos dar um nome para ela de trade. Então, toda vez que a gente digitar trade, ponto, a gente pode escolher aí o que a gente quer fazer. Ó. Tá vendo? Olha o tanto de função que ela já tem pronta, tá? Bem mais prático, né? Ó, já está importada a classe. Isso daqui eu já importei a classe, tá? Tem um detalhe que nós não falamos antes e que é muito importante, que chama-se número mágico, tá? O número mágico, ele é como se fosse um CPF, tá? O CPF do seu robô. Então, toda vez que você envia uma ordem, ela fica presa àquele número mágico. Então, suponhamos que você tenha uma conta RED, tá? Então, você pode estar comprado ao mesmo tempo no mesmo ativo, né? Você pode ter mais de uma compra, ou pode estar comprado e vendido ao mesmo tempo, né? Então, saiba que se você quiser usar dois robôs, sendo que um robô não tem nada a ver com o outro, você pode também. Você pode ter um robô com uma estratégia, o outro com a outra, que não tem nada a ver um com o outro, tá? E para isso, cada um tem que ter o quê? Um registro diferente, ou um número mágico. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos colocar aqui, ó, input, int, número mágico, tá? Vou chamar de 1 aqui. Número mágico. Opa, número mágico não é inteiro não, tá? O long. Vamos deixar aqui tudo bem organizadinho assim, ó. Tá vendo? Ó? Que bonitinho. Agora, tem outro detalhe, tá? Que é muito importante. Lembrando que essa estrutura aqui, vocês vão poder usar em qualquer robô. Tá? Isso que é importante lembrar aí. Nós temos que definir, ó, vamos escrever aqui, funções. Temos que definir o tipo da ordem que vai ser enviada, tá? Porque existem vários tipos de ordem. Por exemplo, aqui, ó, propriedades de uma ordem. Aí você tem as ordens, olha aqui, ó, tipo de preenchimento de uma ordem, tá? Aí tem ordem foi executada. A ordem pode ser executada apenas com o volume especificado. Se não houver volume do ativo financeiro no mercado não for suficiente no momento, a ordem não será executada. Tem toda uma regra, né? Mas não se preocupe, você vai pensar, puxa vida, mas como que eu vou fazer tudo isso, né? Então a gente já vai criar uma função aqui, ó, tá? Pronta, ó. Eu vou disponibilizar a minha função que eu uso já há tempos, funciona perfeitamente, tá? Essa função ela faz o seguinte, ela já verifica, ó, ela seta o tipo de ordem que vai ser usada, tá? Então ela verifica o tipo de ordem que é aceita no ativo e vai já ajustar o seu robô, a tua classe trade, já com o tipo de ordem correta, beleza? A gente precisa definir aqui o número mágico, ó, set expert magic number. Então nós vamos colocar número mágico. O underline symbol é o símbolo, né, que a gente vai enviar as ordens, tá? E aqui agora, olha lá, perfeito. Então vamos criar o hábito de usar funções, tá? Isso aqui é uma função do tipo void e a gente vai chamar ela onde? Na inicialização do robô, tá bom? Ó? Olha como fica clean o código. Você deixa aqui embaixo ó, a sujeira. O teu corpo do robô vai ficar limpinho, ó, que legal, tá? É melhor do que pegar isso aqui
e colar aqui, né? Ó. Daí você vai colando, vai virando um negócio. Quando você quer corrigir alguma coisa e tal, você acaba até ficando perdido, né? Então aqui você pode colocar assim, função que define as propriedades do envio de ordens. Olha só. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Suponhamos que você queira disponibilizar o seu código para alguém, tá? Então aqui, liberação. Vamos fazer assim. Liberação de acesso. O que você pode fazer aqui? A gente vai criar uma função, tá? Void, liberação de acesso. Que vai ser o seguinte. Nessa função, ó, posso executar, nós vamos verificar se o número da conta, ó, da pessoa que está tentando usar é o número da conta que a gente liberou, tá? Então, nós vamos fazer um if. Aí agora nós temos que pegar a propriedade da conta. Então, vocês têm que entender o seguinte. Quando eu quero pegar a propriedade de alguma coisa, vamos supor, quero pegar a propriedade do gráfico. Chart, get. Aí eu falo, que tipo de propriedade eu quero? Eu quero um double. Aí, olha, ele já está me dizendo aqui, ó, o ID do gráfico. Aí o enumerador, percebam lá, ó, eu vou apagar aqui, ó, enumerador. Vocês lembram que eu falei que era enumerador? Era uma série, né, de opções. Ó, daí ele está me dizendo aí o que eu posso pegar sendo o double do gráfico. Se eu quiser pegar uma string, olha só as opções que ele me dá. Tá vendo? Então, ó, até dá para pegar o número do expert, tá? Então, aqui, ó, eu quero liberação de acesso, o número da conta. Account, info, double. Aí, aqui, ó, account, deixa eu ver se é o double. Eu acho que é inteiro. Info, integer. Aqui, ó, account login, tá? Se account info integer account login diferente do que? Aí aqui eu posso colocar o número da conta que eu quero, tá? Aí eu falo assim, ó, expert remove. Então o que ele vai fazer? Se o número da conta que ele colocou agora no gráfico for diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai remover o robô do gráfico. Ah, eu quero que apareça escrito que o acesso foi recusado. Aí você fala assim, ó, message box, acesso recusado. Olha só, tá? Vamos pegar aqui o arquivo, vou arrastar. Ok. Tá vendo? Olha lá o robô removido. O número dessa conta, deixa eu ver, 88000.140. Então aqui, ó, 88000.140. E aí, foi removido agora? Não, tá vendo? Beleza? Vamos deixar ele assim então, tá? Tem um negócio que me incomoda bastante quando coloco um robô no gráfico, que são essas margens aqui, ó. Tá vendo? Ctrl G você tira. Só que sabe como que você tira isso direto com o próprio... direto aqui no próprio código? Você faz assim, ó. Vamos colocar aqui. Chart, set, get é quando você quer ter a informação. Set é quando você quer definir uma informação, tá? Então, nós vamos definir set integer. Qual é o ID do chart? É 0 do gráfico, né? 0. Chart, ó, show grid, tá? Que é o nome da grade, né? Grid. Nós vamos colocar ele como falso, ó. Vejam o que está escrito aqui. Vamos definir set integer. O que nós queremos definir? O grid. Show grid. Qual que vai ser o valor do show grid? False, porque eu não quero que tenha mais grade. Ó,
Eu vou deixar a grade e vou arrastar o robô agora. Ok? Aí, ó, ele estava demorando para carregar. Até achei que não ia, né? Ó, vou até tirar. Ok, está carregando. Aí, ó. Beleza. Então agora nós vamos fazer uma função básica de compra e uma função básica de venda, tá? Inclusive a gente não precisa nem fazer duas funções. A gente vai fazer uma só usando o que eu já tinha ensinado para vocês antes. Nós vamos fazer assim, ó, void envia trade, tá bom? É uma função do tipo void, que é uma função de execução, né? E aqui nós vamos colocar inteiro tipo. Beleza? Na verdade, não vai ser nem tipo, não vai ser um inteiro. String tipo. Tá? Ó, compila, aceitou, né? Agora nós vamos fazer assim, ó. If tipo for compra, você vai fazer isso. Agora, se o tipo for venda, você vai fazer isso. Beleza? Ó, não vai fazer nada por enquanto, né? Aí aqui agora a gente vai definir uma variável global. Tá? Ó, vamos dar um nome aqui. Variável global, tá? Nós vamos colocar aqui o seguinte, é uma datetime, é o tipo dessa variável, que é uma hora, né? E nós vamos colocar assim, data trade, tá? Não, data última ordem, beleza? Vou fazer dessa forma aqui, tá? Que é o mais simples porque a gente vai deixar essa informação ali já armazenada, não vai resetar ela, tá? Que é para evitar looping no seu código, beleza? Então é assim, ó. Nós vamos até dar mais um barra aqui, ó. É só apertar um tab, tá? Aperta tab que ele faz isso. Ó. Então, se data última ordem for diferente de, vocês vão entender o que é essa função aqui, ó, tá? Vocês lembram que eu ensinei vocês a pegar o iClose, o iOpen, o volume, lembra, né? Então, se eu quero pegar o horário do candle, o horário que o candle iniciou, eu uso o iTime, tá? Aí eu estou falando assim, ó, se a data da última ordem for diferente desse candle, aí você processa a informação abaixo, tá? Se ela for igual, não vai processar. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, para que ele processe apenas uma vez essa informação, eu tenho que ir embaixo falar que ele é igual. Então, eu falo assim, ó, só para vocês entenderem a lógica. Vocês vão ver, você tem que treinar a lógica, hein? Se vocês não forem bons de lógica, aí vão ter que começar a ser, senão os seus dias estão contados no MQL5, hein? Aqui é o seguinte, ó. A data da última ordem, eu acabei de arrastar o meu para o gráfico, qual que é? É 0, tá bom? Então, a data da última ordem é diferente da data do candle atual? É diferente, porque ela é 0, a data do candle atual não é 0, certo? Beleza. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai ler aqui embaixo. Se o tipo da ordem é compra, ele vai fazer isso daqui. Se o tipo é venda, vai fazer isso daqui. E no final, o que ele faz? Ele pega a data da última ordem e fala que é igual ao horário do candle. Ou seja, quando que ele vai verificar isso aqui de novo? Só no próximo candle. Então, ele vai fazer uma varredura uma vez por candle. Por quê? Se a data da última ordem for diferente do horário desse candle, faça isso e agora sim, a data da última ordem é igual à data do candle. Então, agora ela é diferente? Não, ela é igual. Então, não vai fazer nada disso. Ele só vai processar isso daqui se for diferente. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer agora aqui embaixo, tá? Ó, eu preciso definir o preço que será o meu stop loss e o meu take profit, tá? E vocês podem ver que eu tento assim simplificar o código o máximo, né? Por incrível que pareça, né? Mas aqui eu estou simplificando o máximo. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos dar o nome de double SL, double
TP, variável local, tá bom? E daí aqui embaixo, a gente vai fazer assim, ó. Vamos dar um Enter aqui. Aqui vai ser SL é igual a isso, TP é igual a isso. Tá? Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque numa compra, o stop ele é abaixo do preço da tua posição. Numa venda, ele é acima. Né? Então, para que a gente não tenha que ficar escrevendo isso lá na hora de enviar a ordem, eu já defino numa variável. Tá? Só que preço que é usado quando você compra a mercado? Porque a gente vai fazer um trade a mercado aqui. Tá? Quando você compra a mercado, qual é o preço que é usado? O preço ASC. Se você vende a mercado, o preço BID. Tá? Você agride a mercado no preço BID. Né? Como que eu consulto esses caras aqui? Nós vamos ter que usar uma estrutura chamada MQLTick, que vocês chamam dessa maneira aqui. Tá? E agora a gente tem que armazenar essas informações. Tick de qual símbolo a gente quer? Do símbolo do gráfico, então underline symbol. Tá? Opa, symbol info tick. Tá? Qual que é a estrutura? É essa aqui, ó. Ticks. A gente quer as informações do tick, desse símbolo, dessa estrutura aqui. Tá? Beleza? Então agora, o que nós vamos fazer? Double ask é igual a ticks.ask. Ó que beleza. Double bid é igual a ticks.bid. Ó, agora nós temos, deixar assim para ficar mais organizado, o preço bid e ask. Tá? Eu vou zerar aqui para a gente só ver se vai retornar algum erro. Ó, nenhum erro. Então, o que acontece? Numa compra, eu vou usar o ask menos o quê? O meu stop loss, que é o que eu defini aqui em cima, correto? Lembra? Aí, eu preciso, eu, Eduardo, gosto de fazer isso, tá? Para já deixar a pontuação que você definiu aqui correta com o ativo, tá? Então, eu pego esse valor aqui e multiplico por underline point, que são os pips do ativo do gráfico. Assim como tem o underline symbol, que é o ativo do gráfico, o símbolo, né, do gráfico, o underline point é o pip do gráfico. Tá? Então, aqui, TP, ask mais take profit vezes underline point. Ó. Agora, na venda, é o bid, né, o stop, o preço. O stop loss é acima, take profit abaixo. Certo? Ó. Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer o envio da ordem. Tá? Então, ó, trade, ponto, by, volume, contrato, símbolo do gráfico, preço, ask, stop, SL, TP. Aqui não é a distância do stop, é que preço é o stop. Por isso que eu fiz isso daqui. Porque aqui eu já tenho o preço do stop. Ok? E aqui o comentário. Compra a mercado. Ó, aí eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Sell. Bid. Venda a mercado. Aí aqui tem um detalhe, tá? Esse cara, por segurança, a gente não vai usar ele lá embaixo. A gente vai falar assim, ó. Se foi realizado a compra, você armazena essa informação. Se foi realizada a venda, armazena essa informação. O porquê? Por que eu faço isso daqui? Para não acontecer de você ficar num looping, enviando uma ordem atrás da outra sem parar. Desse jeito aqui, o que acontece? O pior que pode acontecer é você enviar uma ordem por candle se der algum problema, tá? Mas dificilmente isso vai acontecer, né? Dificilmente. Porque a gente ainda vai usar mais um recurso na hora de enviar o trade para varrer se tem posição aberta.
só para enviar trade se não tiver posição aberta, né? Então, além desse recurso aqui, a gente ainda verifica se tem posição aberta, tá? Então, eu coloquei um if aqui porque assim, ó, se for realizada a compra, né, com sucesso, se ela for verdadeira, aí sim você armazena isso daqui, tá? Agora, se ela não foi feita com sucesso, aí você vai enviar outra, né? Entendeu? Então, é isso, tá? Então, por isso que eu coloco essa dentro do if aqui, beleza? É só seguir esse modelo aqui, ó, sem nenhum tipo de erro. Vocês lembram, lá na primeira aula eu falei, eu vou buscar ser o mais prático possível, né? Eu estou mostrando aqui ainda como fazer a função do zero, tá? Só que vai ter função que eu vou fazer igual eu vou fazer essa daqui, ó. Não vou ficar explicando, porque senão, gente, ó, eu já expliquei essa função aqui, aqui, né? Tudo do zero. Se eu ficar mostrando tudo, essa aula aqui e as outras, a gente não vai terminar esse curso nunca, vai demorar demais, né? E aí fica extremamente cansativo. E eu sei que vocês querem ver o negócio funcionando, né? Então aqui, ó, vou colocar essa função, tá? O que é essa função aqui? Uma função booleana que ela verifica se eu tenho posição aberta em determinado número mágico, tá? Então aqui, ó, eu pego uma variável total que armazena a quantidade de posições que estão abertas. Aí eu faço um laço for, varrendo todas as posições abertas no símbolo, tá? E verifico se alguma dessas posições ela é do símbolo em questão, tá? Se for, aí ele retorna true. Se não, ele retorna false. Mas além de ser do símbolo, tem que ter o mesmo número mágico, tá? Então eu vou verificar se tem posição aberta ou não, tá? Ah, tá. Aqui magic, vamos chamar. Não pode ter o mesmo nome, né? Então a gente vai colocar aqui essa função, ó, aqui dentro, tá? Vamos colocar então if position open, número mágico. Então assim, vamos chamar posição aberta. Tem posição aberta? Tá? Só para, né, ficar fácil. Ó. Tem posição aberta? Aí nós vamos chamar agora sim aqui dentro ó, beleza? Só que aqui eu estou falando que tem posição aberta. Ó, só quero que você faça isso se tem posição aberta. Então, para eu falar assim, ó, eu quero que não tenha posição aberta, que esse número que essa informação seja falsa. Eu não preciso fazer assim, ó. Se isso aqui for falso, ó, não está dando erro, tá vendo? Mas eu não preciso fazer isso. Eu só faço assim, ó. Tá? Só de colocar esse sinal antes da função significa que eu estou dizendo que ela tem que ser falsa para que aconteça isso. Tá? Ó. Então vocês percebem, ó, essa função nossa aqui, ela já faz a varredura se tem posição aberta ou não. Só vai permitir o envio do trade se não tiver posição aberta. E dentro dela ainda a gente vai poder distinguir se a gente quer comprar ou se a gente quer vender. Tá? Ó. A gente não precisa nem criar uma função só para compra, uma só para venda. Não, não precisa. Tudo na mesma função. Deixar tudo seguindo ali os mesmos moldes. Beleza, tudo organizado. Então agora eu quero que ele envie um trade de compra aqui aleatório. Tá? Deixa eu só ligar o Algo Trade, né? Então aqui só arrasto para o gráfico, defino a quantidade de contratos. E aqui eu vou colocar um stop loss, take profit qualquer aqui. Beleza, ok. Então o que ele vai ter que fazer? Assim que ele for carregado aqui no gráfico e tiver um tick, né, ó, não teve tick nenhum, tá 9111. Assim que o preço se mexer, ele já vai enviar uma ordem a mercado de compra, tá? Por que o preço tem que se mexer? Porque é on tick, é no tick do preço, tá?
Eu posso até olhar aqui a caixa de ferramentas. Ó. Vou limpar. Não tem erro nenhuma. Tá? Depois que eu liguei ali, Automated Trading. Ó. A gente só tem que aguardar realmente. Olha lá. O que ele fez? Enviou a compra. E o stop, o take aí, certinho. Tá? Olha lá. Vocês lembram que eu comentei a ordem? Olha o que acontece aqui, ó. Compra a mercado, tá vendo? Foi esse comentário que eu fiz aqui, ó, na ordem, ó, tá? Se eu quiser enviar uma venda, ó como é fácil agora. Eu só mudo aqui, ó, enviar trade, venda. Tá vendo? Eu vou encerrar essa operação. Remover ele aqui. E vamos colocá-lo de novo. Agora ele tem que enviar o que? Uma venda, né? Deixa eu tirar aqui o histórico de negociação, para não ficar cheio o gráfico. Vamos esperar um tick novamente. Olha lá, bem no momento ó, que deu o tick, ele fez aqui agora o quê? Uma venda a mercado. Já encerrei, tá? Aí o que acontece? Eu mandei ele vender a mercado aleatoriamente, né? Olha o horário aqui, ó. Virou o minuto, o que ele fez? Agora ele vendeu de novo, né? Se eu encerrar esse trade, ele vai querer negociar agora? Não. Ele só vai negociar quando? No próximo candle. Lembra aquele gatilho que eu coloquei? Ó, ele não está posicionado. Uma das minhas regras é enviar trade se não estiver posicionado, mas ele não está posicionado. E por que mesmo assim não está enviando trade? Porque ele só envia um trade por candle. Não necessariamente um trade por candle de 1 minuto. Eu coloquei um trade por candle no tempo gráfico que está. Então, se está no M1, daí é 1 minuto. Agora, está no M5, vai ser o candle de M5. Ele vai enviar um gráfico, um trade, né, dentro daquele candle. Tá? Ó. Aqui pode ter tick que ele não envia. Só vai enviar no próximo. Vamos ver. Bom, agora ele está autorizado a enviar. Se tiver um tick, teve o tick e ele enviou. Exatamente aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui uma regra. Se você não quiser usar Stop Loss Take Profit, se você quiser deixar ele zerado, tá? Para que aqui, ó, não tenha problema, ele continue zerado, tá? Então, nós vamos fazer aqui um if, ó. If Stop Loss, que você configurou lá em cima, é 0. Se ele é 0, o Stop Loss aqui embaixo, o preço vai ser 0. Se não, aí ele calcula o Stop Loss, tá? A gente vai até comentar aqui, ó, para ficar mais organizado, ó. Tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o take. Ó. Se o take profit que você configurou ele é 0, então o TP vai ser 0. Eu não vou usar TP. Se não, daí eu tenho TP, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Vamos comentar. If stop loss igual a 0, SL é 0. Se não, aí sim eu uso stop, né? If take profit igual a 0, TP igual a 0. Se não, aí sim eu uso TP. Tá, ó. Então, o que vai acontecer? Se eu arrastar para o gráfico, não colocar stop loss ou take profit, agora ele vai enviar o trade, olha lá, sem stop loss, sem take profit. Tá? Se eu não deixasse daquela forma, com essa opção aqui, ele sempre, se eu deixasse zerado lá, o que ia acontecer? Ó, só para vocês verem aqui, ó. Estava assim, né? Ele vai pegar o preço ESC menos 0, preço ESC mais 0. Então, o stop e o take ficariam assim em cima do preço atual,
Tá entendendo? E daí isso ia dar problema. Isso iria dar problema. Por quê? Simplesmente pelo motivo que você ia entrar já com o stop em cima, né? Então, não ia funcionar, tá? Ah, daí aqui tem um detalhe, né? A tua compra, ela é no ESC, o teu stop, ele é X pontos em relação a onde você está entrando comprado. O seu take é X pontos em relação a onde você está entrando comprado também. Tá? Por isso que eu não uso o bid aqui na compra, o ESC na venda, não. Tem que ser dessa maneira aqui para pegar daí os preços corretos aí, tá? Agora, nós vamos colocar uma lógica aqui no robô, tá? Uma lógica simples, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Envia trade, tipo, tá. Então vai ser assim, ó. Vamos chamar de lógica. Original, né? Lógica. Aí vai ser assim, ó. Se o preço de fechamento do candle anterior for maior do que o preço de abertura dele, tá? O que que vai fazer? Envia trade de compra, tá? Se não, se o preço de fechamento for menor do que a abertura dele, envia trade de venda. Ó. Então aqui eu vou substituir, né? Vou falar assim, ó, lógica de envio de trades. Agora eu vou colocar aqui no tempo gráfico maior. Beleza? Nesse caso aqui, que tipo de trade ele teria que fazer? Uma venda, né? Vamos ver. Ele vai usar, então, o preço do último candle e com base nesse preço é que ele vai executar o trade. Que essa hora não tem muito volume, ó, tá vendo? Esse aqui é o volume de ticks, tá? Muito baixo, ó. Olha como é aí nos horários melhores para negociar, né? E essa hora é muito baixo. Então, por isso que a gente demora aí para conseguir ver um trade, né? Ah, mas nada impede, é até bom, né, para mostrar aqui para vocês. Se a gente vir aqui, ó, on timer. Porém, lembrem-se, se eu quero usar por tempo, eu tenho que colocar um temporizador aqui, né, para executar o on timer. Então, eu tenho que fazer o evento set timer. Eu vou colocar set timer. Que olha só, até agora não executou. Então, agora sim. Número 1, ok. Ó, o que ele fez já imediatamente? Uma venda, né? Agora eu vou mudar esse time frame. Vamos ver aqui. Quem sabe o de 1 hora. Compra, olha lá. Ó. Esse candle é o anterior, né? Ele é de alta. Então ele fez uma compra, tá? Se eu remover ele do gráfico aqui, ó, colocar no M5, ali seria uma venda, né? Ó. Venda. Ok? Então agora, para a gente finalizar, nós vamos colocar 2 indicadores aí, tá? Para a gente finalizar essa aula. Eu vou tirar aqui o timer, tá? Ó. Vamos deixar ele dentro do on tick, bom? E aqui na lógica, nós não vamos usar mais essa lógica. Essa daqui é uma lógica de candle anterior de alta é compra, candle anterior de baixa é venda. Uma lógica simples, né? Agora, a gente vai fazer uma outra lógica aqui, tá? Que vai ser lógica de
cruzamento de médias, tá? Que é muito simples, né? Muito tradicional, né? Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? Tá? Nós vamos definir aqui algumas variáveis, que nós temos que, vamos chamar de handle média, tá bom? Handle, não, vamos chamar assim, handle média rápida, handle média lenta, tá? São duas variáveis que a gente está definindo aí, ó. Olha lá, beleza? Agora aqui, nós vamos ter que chamar essas variáveis, inicializar elas. Então, handle média lenta, handle média rápida, tá bom? O que é a média rápida? Você vai pôr ima, símbolo, assim como tem iClose e tudo mais, isso daqui é como você chamou uma média móvel, tá? O período é o tempo gráfico atual, que você vai usar, né? É o do gráfico. Período da média. Nós vamos por aqui. Período, média, rápida. Deslocamento, vamos deixar 0. O modo dela, modo, média, rápida. E o preço, price close. Tá? Aqui embaixo, só a gente copiar e colar e alterar ali para média lenta. Beleza? Aí aqui em período a gente põe média lenta, modo média lenta. Beleza? Agora aqui, ó, parâmetros médias. E aqui nós vamos colocar período, período e o tipo, tá? É um enum MA method, que vai ser modo média rápida, modo média lenta. Daí para a gente deixar organizado, a gente deixa elas separadas assim. Beleza? Separada uma da outra. Aí, o que é o período média rápida? 9 períodos? Modo média rápida. Mode EMA. A gente vai pôr a média lenta também EMA. Período média lenta. 20 períodos. Tá? E aqui a gente comenta. Período média rápida. Ó, modo. Beleza? Bem organizado. Não retornou nenhum erro, né? E aqui a gente carregou o nosso indicador. Agora a gente precisa importar esses indicadores no gráfico. Então a gente faz assim, ó, chart indicator add o ID do gráfico. Subwindow é 0, porque não é numa subwindow, ele é na principal. Então você deixa 0 mesmo, tá? E aqui o handle dele. Ó, adicionar indicador ao gráfico, tá? É isso que significa essa função. Ó, daí qual é o indicador? Esses daqui, né? Beleza, a gente já tem o indicador adicionado ao gráfico. Agora a gente precisa criar a lógica desse indicador, né? Então nós vamos ter que ter acesso aos buffers do indicador. O que é um buffer? Ó, quando eu venho aqui no indicador, vamos adicionar um aqui no gráfico. Inserir, tendência, média móvel. Ó, 9. Olha só, a média móvel é essa linha aqui, só que ela tem uma informação. Tá vendo? Ó? Isso é um buffer, tá? Essa é a informação dela. Esse é um curso básico, eu não vou me aprofundar em buffers, em indicadores mais elaborados, tá bom? Então, assim, ó, vocês têm que entender que o buffer é o que a gente precisa consultar. Como que eu consulto essa informação? Assim, ó, a gente vai ter que criar uma variável chamada média rápida, tá? Ela tem array. Então, tem que ser dessa forma, tem que ser entre colchetes.
Média lenta, mesma coisa, tá? E aqui embaixo a gente tem que copiar o buffer. Ó. Lembra que eu falei a palavra buffer? Então, handle média lenta, que é o indicador média lenta. Qual que é o número do buffer? A média móvel, você pode ver que ela só tem uma informação aqui. Outros indicadores têm mais. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar, eu acho que um oscilador aqui. Deixa eu ver. Tendência. Bandas de Bollinger. Olha só. Tem mais, tá vendo? Mais buffers. Então, a média móvel ela só tem um. Então, a gente vai usar ela, tá? Se ela só tem um, qual que é a posição? Ele começa em 0, tá? Então, a posição 0. Nós vamos buscar aí contagem 2 para pegar o que é no anterior. E onde que é o array? Ó, tá aqui o array, tá? Vamos fazer a mesma coisa para a média lenta. Só que eu preciso agora consultar essas informações de forma invertida, ou seja, se eu não quero pegar do dado mais antigo para o mais atual, não, eu quero pegar do mais atual para o mais antigo. Se eu colocar 0, eu quero que seja agora, né? Se eu colocar 1, que é no anterior, 2, entendeu? Então, como que eu faço para inverter o lado? Array set é series, e aqui eu coloco que array que eu quero inverter o lado? Média rápida. Lembra do set? Então, a flag dele eu vou colocar ele como true. Ó. Eu quero inverter o lado dele. Média lenta também, tá? Olha lá, nenhum erro, tá? Agora aqui eu vou fazer a lógica. Lógica de compra, lógica de venda. Ó. If média rápida, eu quero que a média rápida do que é no anterior. Então aqui, ó, o array, lembra que o array que eu comentei, que você armazena na primeira aula lá, ou foi na segunda? Acho que na segunda aula, comentei que armazena mais de uma informação na mesma variável e tudo mais. Então é isso aqui, ó. Eu estou olhando aqui, ó, a média rápida do que é no anterior. 1, tá? Se fosse 0, é do que é no atual, mas eu quero do que é no anterior. A média rápida do que é no anterior tem que ser menor do que a média lenta do que é no anterior. E a média rápida do que é no atual tem que ser maior do que a média lenta do que é no atual. Se isso acontecer, eu quero que seja feito o quê? Envia trade de compra. Ó. Agora, se não for assim, média rápida do que é no anterior tem que ser acima da média lenta e no que é no atual ela tem que ser abaixo. Se isso acontecer, eu quero que envie uma venda. Ó, não deu erro nenhum. E aqui nós temos a lógica de cruzamento de médias, tá? Agora a gente vai por aqui e vamos ver como que está. Olha só, média rápida, média lenta, quantidade de contratos. Esperar ele carregar. Carregou. Olha aí, ó. Já plotou as médias para nós e nenhum erro. Aqui nesse caso eu vou rodar um backtest, né? Caso você não saiba fazer backtest, não se preocupe. Acesse eninvest.com.br, venha educacional e aqui você encontrará um curso ensinando do zero como usar o testador de estratégias do MetaTrader 5. O testador, sem sombra de dúvida, é um forte aliado, né, para nós que desenvolvemos aí robôs de investimento. Afinal, você pode testar ele facilmente, né? Não precisa ficar ali esperando no pregão, isso daí não tem condição, na verdade, você ficar esperando esse tipo de coisa, tá? Não dá. Então aqui, vamos lá. Vou colocar M1 mesmo. E vamos ver aí, olha lá, Market Close, mercado fechado, a gente não colocou regra de horário, né? Ó, o que ele fez aqui? Ó? Bem no cruzamento da média, ele pegou aqui uma venda, né? Eu vou colocar aqui alvo, tá? Para que a gente consiga ver aí também outros trades sendo feitos, né? Ó. Vamos ver o outro aqui. Ó, pegou uma venda aqui. Outra venda aqui, ó.
Tá vendo? No momento que essa média aqui fechou rompendo a outra, ele entrou. Ó. Aqui eu pensei até que ele não estava fazendo compra, né? Mas tá, ó. Cruzou aqui, ó, pegou uma compra. Tá vendo? Ó? Outra compra. É isso, ó. Fazendo certinho aí o setup de cruzamento de média. Um setup simples, né? Isso aqui parece complicado, né? Mostrando assim para vocês, mas não é. Bem tranquilo. É questão de prática, né? Vocês vão pegando. Aqui você já tem uma estrutura de um robô. Ó, já tem uma estrutura para fazer aí os robôs de sua preferência. A função aqui ficou muito legal, né? Muito prática aí, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente viu muita coisa interessante. Vejo vocês na aula 4. Um grande abraço, desejo a todos sucesso, bons trades e bons negócios.